Aleluia, glória a Deus. Eu estou dando uma lida durante esses últimos dias, eu tenho me concentrado no livro dos reis e também tenho estudado a vida do profeta Elias. O profeta Elias é um profeta muito conhecido na Bíblia, então assim, muitas coisas que eu disser você já ouviu, mas Deus tem algo novo para nós nesse tempo de treinamento. Lendo a vida do profeta Elias, eu tenho entendido que esse é um tempo de treinamento. E Deus também conduziu o profeta para um período de treinamento. Vamos ler aqui o trecho que eu quero meditar com vocês. Capítulo 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou no telão. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 2. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado alguns dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Por favor, tem alguém, dá uma diminuidinha no retorno, dá uma baixadinha para mim, fazendo favor, no retorno. Irmãos, Elias chega no cenário de Israel no momento mais crítico da nação. O profeta Elias, o que se sabe dele é que ele é de Tisbe, uma região que não é conhecida. Essa região nem existe nos mapas modernos mais. Uma região. Ele entra no cenário da nação de Israel no período mais crítico da nação. Nessa época a nação era dividida em duas partes: a dinastia do norte e a dinastia do sul. O sul se chamava Judá e o norte se chamava Israel. Israel era composto por 10 tribos e Judá por 2 tribos. 19 reis nesse período se levantaram na dinastia do norte. E nós estamos no período do pior rei de Israel, da tribo do norte. Acabe era o rei nessa época. A Bíblia faz referência a Acabe como o pior de todos os outros. Mas a Bíblia também faz referência, se não bastasse ele ter andado em todos os caminhos do seu pai, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, se não bastasse isso, ele acrescenta, a Bíblia acrescenta, a maldade de Acabe era maior do que todos, mas tinha um agravante. Qual era esse agravante? Casou-se com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Essa mulher não era o demônio que usava ela, era ela que usava o demônio. Essa tal de Jezabel começou a comandar a nação, começou a comandar o Acabe.
e introduziu dentro da nação, do povo de Deus, o culto a Baal, e constituiu um poder eclesiástico paralelo dos demônios. Então tinha culto, conferências, treinamento para profetas de Baal. Tinha escolas proféticas, treinamentos, rituais, cultos a Baal dentro da nação. Então dividiu o povo, e quem era de Deus começou a perder força. Então apagou-se o culto ao grande Deus Yahvé, e agora a nação estava sendo dominada por esses espíritos malignos, sobre a tutela, ou seja, sob a chancela de Acabe e Jezabel. Nesse momento chega um homem de Tisbe. Na adoração a Baal, eles alegavam que Baal era Deus, e que Baal era o Deus da fertilidade, e que Baal era o responsável por providenciar a chuva e os alimentos. Então Elias surge nesse cenário, e a importância de Elias é tão grande pelo fato do seu próprio nome. Elias significa Yahvé é Deus. E eles falavam que Baal era Deus, e quando Elias chega, o próprio nome de Elias gera confronto. E a Bíblia vai dizer que Deus mandou Elias sair e ir conversar com Acabe. E Deus manda Elias ir ter com o rei, e é no capítulo 17 que esse encontro acontece. E ao acontecer, a Bíblia diz que Elias se apresenta. Elias se apresenta como sendo de Tisbe, um lugar ignorado, um lugar sem expressão. Então só poderia ser Elias o confrontador de tudo aquilo, de toda a pompa, de toda a estrutura religiosa que o governo estava vivendo. Elias surge do nada, e depois também desaparece do nada, mas ele deixa o recado de Deus para o rei, e diz para o rei: olha, como vive o Senhor, cuja face estou, nem orvalho nem chuva nestes anos. Foi nesses dias, não, nestes anos, segundo a minha palavra, não vai cair nem orvalho nem chuva. Então ele dá esse recado. A Bíblia diz que começa a secar, a maior seca que já houve, não chove mais, e aí começa a história de Deus com Elias. A partir de Elias entrar em evidência, Deus agora vai começar um processo de treinamento na vida do profeta. É sobre esse processo de treinamento que eu quero conversar com vocês um pouquinho, porque penso eu que nós estamos num período de treinamento como igreja de Deus. Eu creio que Deus tem uma revelação para nós essa manhã aqui, amém? Você recebe? Então ele dá o recado e não fica mais em evidência, porque Deus vai mandar ele ir para um lugar chamado Querite. E para mim Querite é o lugar do treinamento de Elias. Querite, o lugar do treinamento. Você vai notar que o profeta, logo que ele sai dessa evidência profética de falar com o próprio rei, você imagina, irmão, um profeta chegar no rei, na autoridade máxima de uma nação, e dizer: segundo a minha palavra, não chove mais nos próximos anos. Confrontou toda a estrutura do rei, confrontou toda a estrutura do que eles acreditavam. Eles estavam implantando uma visão dos Baalins, que quem mandava chuva era o deus Baal. Quem era o responsável pela fertilidade deles era Baal. E agora chega um homem cujo nome Yahvé é Deus, dizendo que não vai chover. Elias gerou um confronto entre o falso e o verdadeiro Deus. Então eu acredito que todo profeta, todo homem de Deus, todo crente que professa a palavra, ele deve ter dentro do seu coração esse confronto.
As pessoas devem olhar para nós como homens e mulheres de Deus e ver nitidamente Deus em nós. Nós devemos carregar uma mensagem do que Deus é em nós e através de nós. Por quê? Porque nossa vida, nosso testemunho, a nossa fala, a nossa palavra deve contradizer o que os deuses falsos dizem. Então a nossa maneira de viver, a nossa maneira de atuar deve contrapor a ideia do mundo. Se você não contrapõe, você está associado a toda uma ideia de falsidade, de poder paralelo dos demônios e de toda uma estrutura maligna que o mundo, o século presente tem. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e se você se conforma com isso, se você concorda com isso, se você em partes acredita nisso, é porque você ainda não carrega a mensagem que Yahvé é Deus. Você não carrega sobre os seus ombros a responsabilidade da verdadeira palavra. Porque quando o crente carrega essa verdadeira palavra, essa verdadeira identidade, ele se torna um confronto ambulante para essa sociedade falsa, mentirosa, pecaminosa e idólatra. Elias era um confronto ambulante. A expressão de Elias gerou desconforto na casa real. Então Deus agora manda Elias se retirar. Eu acho interessante. E aqui nós começamos a aprender algumas coisas com esse trecho que nós lemos. Eu quero fazer destaque para ser prático e rápido. Porque aqui Deus manda ele se esconder, mas ao momento que Deus manda ele se esconder, Deus também já fala da provisão dele. Ele ia beber daquele riacho, ia comer o que os corvos iam mandar. Você sabe o que é um corvo? Quem é que sabe o que é um corvo? Um corvo. Um corvo é um urubu. Urubu come carne. E Deus colocou o urubu para ser garçom de Elias. E eu vou falar um negócio para você. Nem a Subway estava fazendo um sanduíche tão bom igual aquele, porque era sanduíche. O urubu serviu sanduíche. Não foi só carne não. A Bíblia diz que era um pedaço de pão e um pedaço de carne de manhã, e um pedaço de pão e um pedaço de carne à noite. E a aguinha fresca do riacho. Gosta de um baguncinha? Gosta de um x-salada, de um x tudo? Os irmãos aqui que gostam de comer um lanchezinho. Não era tão bem formadinho, tudinho certinho, eu acredito que não tinha salada, porque a Bíblia não menciona, então eu não vou onde a Bíblia não fala. Mas pão e carne tinha. Era um sanduíche muito bom. E o profeta começou a comer aquilo e beber da água e ficar por ali, escondido. Veja o texto do verso número 3. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te. Tem hora de aparecer, trazer a palavra profética, mas tem hora também de se esconder. E eu acredito que Deus está fazendo com que muita gente que estava em supostas evidências se esconda nos dias de hoje, porque se esconder também é de Deus. E depois ele anuncia a provisão. Eu quero destacar algumas verdades a respeito do treinamento de Elias, porque para mim Querite é o lugar do treinamento do profeta. O profeta poderia ter ficado por ali, mas não fica. Deus esconde o profeta. E ao esconder o profeta, Deus providencia o pão, a carne e a água, mas a Bíblia vai terminar o texto dizendo que o riacho secou. Por isso que eu denomino o Querite o lugar do treinamento profético. Olha aqui. Passado alguns dias, a torrente, ou seja, o riacho, o ribeiro, secou. E quantas pessoas hoje estão vivendo e o riacho, com o riacho sequinho, o ribeiro, a torrente secou. Quando a torrente seca é quando um casamento acaba.
é quando o dinheiro acaba, é quando um tumor é diagnosticado, é quando uma doença grave, é quando é um acidente inesperado. O riacho secou. Quando toda a expectativa que você colocou em alguém são frustradas, isso aí o riacho seca. Quando você deposita sua fé em alguma coisa que você sempre sonhou e aquilo não dá certo, o riacho secou. Acabou a fonte, acabou a provisão, e o Elias estava ali escondido. O que eu aprendo com isso nessa manhã com vocês? Primeiro, que o Deus que dá a água é o Deus que retém. O mesmo Deus que dá a água é o mesmo Deus que retém a água. E quando Ele retém a água, eu tenho que crer que Ele está vivo, está no controle e que Deus sabe o que está fazendo. Quando o riacho seca para mim e para você, eu devo crer que Ele sabe o que está fazendo. Você crê que Deus sabe o que está fazendo nessa nação? Você crê que Deus sabe o que está fazendo na sua história de vida? Você acredita que mesmo no meio dessa prova, no meio dessa tribulação, o nosso Deus está vivo, está no controle e sabe o que está fazendo? Se você crê, diga glória a Deus. Segundo, algo muito interessante que nós devemos aprender no treinamento de Querite, que Elias aprendeu: o valor da vida reclusa. O valor da vida reclusa. Eu anotei uma frase de Charles Swindoll. Ele diz assim: desejar ser deixado de lado é tão importante quanto ser usado. Ele alega que o profeta desejou ser deixado de lado, mas a maioria de nós prefere ser usado debaixo de um holofote, debaixo de uma evidência profética. É melhor estar no palácio falando com o rei, falando para o rei e dando uma revelação do que vai acontecer, do que estar em Querite, praticamente abandonado, colocado, escondido, e agora com o riacho seco. Mas quando Deus direciona o profeta para lá, ele não questiona. Então tem época, irmão, que você tem que desejar ser colocado no anonimato. Se Deus está te escondendo, é porque Deus está te poupando. Se Deus está te escondendo, é porque Deus está providenciando algo para a sua vida no secreto. Se Deus está te colocando em Querite, no campo do treinamento, é porque Deus tem algo novo para você, depois que despontar daí. Deus nunca avisa antes, Deus sempre envia. E no envio, Deus nunca dá pista do que vai acontecer no futuro. Deus nos esconde para nos poupar, Deus nos esconde para nos ajudar, Deus nos esconde para nós aprendermos o valor de uma vida quieta, de uma vida sossegada. Deus nos esconde para nós valorizarmos o secreto, para nós valorizarmos o quarto da nossa oração. Deus nos esconde, nos tira do meio do povo, às vezes, para nós valorizarmos a intimidade e a revelação daquilo que Ele vai falar conosco. Ele escondeu o profeta, e quando Deus nos separa é para ouvir a sua voz. Deus separou o profeta depois dele ter profetizado para o rei. Deus quer que eu e você aprenda o profundo valor da vida reclusa. Você já experimentou o valor da vida reclusa? Deus às vezes vai nos esconder. Eu estava a todo vapor uma vez na igreja, na cidade do Cabaçal, trabalhando, construindo, vendo, chegado. Sofri um acidente, caí de cima do prédio da igreja, quebrei tudo, saí semi-morto para o hospital. Fiquei 40 e poucos dias dormindo numa poltrona. Deus me escondeu dentro de um quarto. Foi nesse período que eu mais li, foi nesse período que eu mais assisti mensagens, ouvi as coisas, foi nesse período que o povo mais orou por mim, foi nesse período que eu também mais orei. Deus esconde as pessoas.
Aparentemente é uma tragédia, aparentemente eu profetizei para o rei. Quantas vezes eu profetizei para alguém e aquilo aconteceu? Ele tinha acabado de profetizar que não choveria e não choveu. Só que agora a seca que alcançou toda a estrutura religiosa de Baal para punir os adeptos de Baal, alcançou os adeptos de Yahvé, os crentes, aqueles que são de Deus também sofreram. A seca que ele profetizou para punir alcançou a vida do profeta, que não tinha nada a ver com aquilo, porque ele cria em Deus. E ele vai para o riacho, que era a provisão de Deus, e agora a provisão de Deus seca. Então, quando Deus faz isso conosco, é porque Ele quer nos aprofundar na intimidade de uma vida reclusa, quieta, sossegada, para ouvi-lo na intimidade. Não reclame se você não tem sido visto. Não reclame se você não está em evidência. Não reclame quando alguma pessoa não te cumprimenta. Não reclame quando alguma pessoa não tira uma foto sua na igreja. Não reclame, não chore. Não reclame quando alguém não te telefona no dia do seu aniversário e você lembra do aniversário de todos. Não reclame quando alguém não te deu presente e você deu presente para todo mundo. Não reclame. Talvez Deus está querendo colocar você numa dinâmica de uma vida reclusa, porque você só se sente bem quando você está em evidência. Não reclame quando alguém fala mal da sua comida. Quando alguém critica o seu tempero, sabe por quê? Porque você pensa que você cozinha mais do que todo mundo e só vive bem na evidência. E o dia que você erra, Deus prepara uns 2, 3 para criticar. Deus te leva para um lugar recluso, para você não pensar que você é unanimidade. Você não é. O Elias era um profeta que tinha dito para o rei, e agora ele arrastou o profeta e colocou o profeta num canto. Fica aqui. E ele estava aprendendo o valor de uma vida reclusa, sozinho no ribeiro que secou. Quem me entende essa manhã aqui? Dá só um sinalzinho de vida com a mão assim, ó. Aleluia, isto. Agora, ao invés de dar um grito com a máscara, eu vou falar assim: levanta aí a mão, está vivo. Dá sinal de vida. Talvez você está no anonimato, mas é tempo de preparo, porque Deus vai usar você nesse último tempo. É tempo de cuidado, de zelo de Deus e proteção de Deus e provisão de Deus para a sua vida. Recebe essa palavra. Terceiro lugar, a direção de Deus aponta para a provisão. O texto diz que ele disse: esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, beberás na torrente que ordenei aos corvos que ali te sustentem. Acho tão lindo isso. Acho muito maravilhoso, porque ele diz: vai para o riacho e eu te sustentarei. E isso aqui eu aprendo que a direção que Deus me dá é a melhor. Ainda que eu corra risco do riacho secar, a direção que Deus me dá é a direção da provisão. Amém? O que Deus fez com Elias? Deus tirou Elias do centro. Deus tirou Elias do lugar da provisão e deu uma direção. A provisão maior estava ali, por perto do palácio. A provisão que ia durar mais tempo era ali, em volta do governo. Mas Deus tira ele do centro e coloca para um lugar recluso. E ao colocar para um lugar recluso, Deus muda a rotina. E mudar a rotina debaixo de uma direção de Deus é provisão certa. Quando Deus muda a nossa rotina, não é porque Ele está querendo nos deslocar, é porque Ele está querendo nos prover, é porque Ele está querendo trazer uma provisão para você. Toda a direção de Deus, quando ela é obedecida, gera provisão, sem dúvida. Você crê nisso? Se você está debaixo de uma direção de Deus, o riacho pode estar seco para você, mas Deus não te esqueceu e a provisão dele está na sua vida. Eu estou sentindo Deus nessa mensagem. Essa semana Deus falou comigo: toda direção que eu estabeleço é provisão certa. Toda direção que eu estabeleço é provisão garantida. Não duvide da direção que Deus dá, mesmo que seja para o Querite.
para o campo do treinamento. Mesmo assim, a provisão está lá, a provisão está lá. Você tem que crer nisso, que Deus muda a sua rotina. Ele trará uma estratégia, mesmo que o riacho seque. Aleluia. Ele revelará o próximo passo. Ele revelará o próximo passo. Primeiro obedece à direção que Ele está te dando e desfruta da provisão que Ele vai dar no Querite. E se secar, aguarda que a próxima direção vai vir lá. Mas que Ele quer que você se esconda, Ele quer. Debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Quarto lugar, Deus não avisa o próximo passo. Veja bem, Ele disse: vai para Acabe, vai ao rei e fale ao rei. Quando ele chegou ao rei, Deus disse o que ele ia falar para o rei. Aí ele disse que não ia chover. O profeta foi e falou com Baal. Depois de falar com Baal, Deus disse: agora vai para o ribeiro de Querite. Depois que chegou no ribeiro de Querite, o ribeiro secou. E aí, depois que o ribeiro seca, é que Deus, se você continuar lendo, Ele vai direcionar o profeta para uma outra região, que é a região de Sarepta, onde uma viúva vai sustentar o profeta. Mas Ele não disse antes: olha, vai para o ribeiro de Querite, e se secar, eu já tenho uma viúva pronta. Deus não avisa os próximos passos. Ou você crê na direção de Deus, ou então você não sai do canto. Irmão, se Deus avisar o futuro, você não vive. Você já imaginou se Deus falasse assim: olha, eu vou te garantir provisão por tantos meses, o ribeiro vai secar, a água vai acabar. Você acha que o Elias ia? Deus não anuncia o nosso futuro, sabe por quê? Porque nós não temos estrutura de aguentar a luta que vem por aí. Vou repetir para você receber. Deus não avisa o seu futuro. Tá cheio de gente querendo descobrir futuro. Já notou? Tem gente que entra no Facebook, aonde tem uns profetas doidos assim, com a cabeça, só a cabeça na tela do celular assim, e fala: ei, Labanai, não sei o que, falando em língua e mistério, Deus está me vendo você, e não sei o que, revelando, tipo um adivinho nas redes sociais. Ninguém sabe de onde, maior coisa esquisita. E tem crente que fica ali, clicando, mandando recado: eu sou daqui de Araputanga, fala o que Deus tem para mim. Você fica querendo descobrir o seu futuro. Se você descobrir a luta, você você abandona a causa. Deus não revela isso para ninguém não, irmão. Deus não deu esse gostinho para profeta nenhum. Pode ser o maior profeta do mundo. Deus não fez isso nem com Jesus, que Jesus era o maior profeta que existiu na terra. Nem isso Deus fez com Jesus. Vai fazer comigo e com você? A revelação está pronta, a iluminação está pronta. É você que não gosta de ler Bíblia. A revelação está na mão, a direção está na mão. Deus já falou o que tinha que ser feito, e o próximo passo Ele tem direção, porque a revelação Ele já deu. Deus não tem revelação para o futuro, Deus tem direção. E como é que Ele faz? Ele faz na hora que você dá o primeiro passo. Você já saiu, falou com o rei? Deu o recado que eu mandei? Sim. Agora vai para o Querite. Foi para o Querite? Sim. Do Querite vai para onde? Secou. Agora vai para Sarepta. E de Sarepta? Não sei. Se vai lá e vê o que tem lá, come bolo até o dia que der chuva. Quando der chuva, vocês vão comer a novidade da terra. Deus não avisa, não fica avisando não, porque se Ele avisar, você não suporta. Se Deus avisar a prova que você vai enfrentar, você abandona o barco. Por isso que Deus revela depois que você sai. Falou com Abraão: sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não falou qual terra era. Agora o ansioso fica: o que isso vai fazer, meu Deus? Eu tenho que descobrir uma profecia para mim. Uma vez um irmão congregava comigo, ele já era meu obreiro. Sim, eu não estava sabendo, estava tendo um profeta não sei de onde, numa fazenda. Não é aqui em Araputanga não, tá? Outro lugar.
Aí o irmão foi sem eu saber, nesse lugar assim. Eu não obrigo ninguém a falar nada comigo, mas depois também aguenta. Aí ele falou: eu vou lá porque Deus tem um recado para a minha vida. Deus vai falar comigo naquele lugar. Chegou lá, o profeta apontou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui, varão? Aí ele falou: eu estou aqui para ouvir Deus falar. Ele falou: então eu vou falar para você o que Deus mandou falar para você. Obedece seu pastor. Quando você for sair para ir para os cantos, você não fica saindo sem orientação e nem cobertura espiritual, não. Aí ele falou: meu pai do céu. Ele saiu com essa de lá. Olha o recado que Deus deu para ele. Voltou e falou para mim. Eu falei: eu achei pouco. Se eu fosse o profeta, tinha dado um tapa no você ainda, um tapão assim, para você vir mais rápido. Você tem comida, tem alimento, tem direção, tem paternidade, tem cuidado, tem cobertura. Você quer procurar outra coisa? Quer descobrir o que não foi revelado para ninguém? Porque o que foi revelado é isso aqui, meu irmão. Dá glória a Deus pela palavra que você tem nesse lugar. Dá glória a Deus pela paternidade séria que você tem nesse lugar. Dá glória a Deus pela cobertura séria que você tem aqui. Porque nós temos mantido a integridade, a fidelidade de Deus pela palavra. Pela palavra, não inventado nada para passar aqui. Deus não revela o futuro como um adivinho, mostrando as desgraças dos outros, ou as vitórias de uns e as derrotas de outros. Não, Deus não é assim. Deus quer que você cumpra a direção, e na direção que Ele te dá tem a provisão, e na hora que Ele quiser revelar o próximo passo, Ele vai falar através da palavra de novo. E para terminar, Deus se alegra quando o riacho seca. O riacho seco é sinal de que Deus está fazendo aquilo que Ele falou, irmão. É nós que não entendemos quando o riacho seca, mas Deus entendeu. Deus entendeu na vida de Abraão, o dia que Ele pediu Isaac para Abraão. Deus entendeu na vida de José, quando foi preso injustamente. Deus se alegrou. José não entendeu que os irmãos venderam José injustamente. Você não entendeu aquela prova que você entrou. Eu não entendi a prova que eu fui acometido. Talvez eu não entendo, mas Deus está entendendo. Deus estava entendendo porque Deus queria destronar o principado que estava instalado na nação. Estão falando que Baal faz chover, então vamos ver. Quando o riacho seca para nós, é sinal de que Deus está se alegrando. O próprio Deus, a Bíblia fala que quando Ele entregou Jesus, Isaías revela que, presta atenção, Isaías revela que Deus, ao Senhor, agradou moê-lo, capítulo 53 de Isaías. Agora, é normal o pai se agradar de ver o filho moendo ou moído naquela cruz? Não é normal, mas Deus se agradou, ao Senhor agradou moê-lo. Por que será? Porque Deus é masoquista? Porque Deus se alegra com o sofrimento dos outros? Não. Porque Deus sabe que isso é cumprimento de propósito. Não vamos morrer não, irmão, antes daquilo que Deus tem para a nossa vida, não. Só é nós andarmos alinhados com Deus. Quem está morrendo aí quem está morrendo aí Deus está cumprindo ciclos nessa fase. Não se preocupe com essa questão. Se preocupe em cumprir o propósito de Deus, em agradar o seu Deus. Quando o riacho seca para você, é porque Deus está cumprindo propósito na sua vida. Na vida de Abraão, na vida de José, na vida de Paulo. Paulo saiu apedrejado, semi-morto. Por quê? Porque tinha pregado a palavra. Paulo foi colocado no tronco, no calabouço. Paulo foi preso. Levou chicotada, varas, surra. Suas costas ficaram... soltou a pele das costas. Era o riacho secando para ele. É crise. Nós estamos vivendo um tempo de riacho seco.
nação em crise, mundo em crise, igrejas em crise, pastores em crise, gente caindo, gente pecando, gente desviando, gente rolando ladeira abaixo. É riacho seco, é corrente de água que secou. E você vai fazer o quê? Eu vou esperar no Deus da minha salvação, porque Ele sempre tem uma direção para mim. Eu não arredo o pé daqui, porque Ele sempre tem uma direção para mim. Eu não saio do lugar que Ele me colocou, porque Ele que me mandou para cá. E se Ele me mandou para cá e o ribeiro secou, Ele tem outro lugar para mim. Agora, se você não está no lugar que Deus te mandou ir, agora você se vira para onde você vai. Se você vai para um lugar que Deus não direcionou, o próximo passo você que tem que decidir. Agora, se você está no lugar que Deus mandou e o negócio lá, o riacho secou, pode ficar aguardando. Ele vai ter uma direção de novo para você.